Olá, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar sequência ao nosso estudo da equação do segundo grau. Então, nessa atividade de hoje, nós vamos ver, então, as equações do segundo grau completas e as equações do segundo grau incompletas. E, além disso, nós vamos ver também o que é uma raiz de uma equação do segundo grau. Vamos começar. Então, vamos, então, verificar o que são equações completas e equações incompletas. Então, uma equação do segundo grau, que nós sabemos que tem esta forma, ax² mais bx mais c, na incógnita x, então a nossa letra desconhecida, nosso termo desconhecido é a letra x, a gente vai chamar ela de completa. Vamos observar então que ela vai ser chamada de completa, quando todos os seus coeficientes, tanto a quanto o b e o c, forem diferentes de zero. Então, naturalmente, a gente sabe que o A tem que ser diferente de zero. Além disso, se o B e o C também forem diferentes de zero, nós vamos dizer que essa equação do segundo grau é completa. Vejamos, então, alguns exemplos. Nesse primeiro exemplo, nós temos, identificando os coeficientes, o coeficiente A, que é o coeficiente da frente do x², a gente sabe que vale menos 1. O coeficiente B, que é o número da frente do x, vale menos 2. E, por fim, o coeficiente C, que é o número que fica sozinho, vale menos 2. Então, observe que tanto A e o B e o C, o A, o B e o C, são diferentes de zero. Então, por isso, nós vamos classificar essa primeira equação como uma equação completa. Então, essa aqui a gente vai dizer que ela é completa. Completa. Vamos verificar imediatamente aqui o nosso segundo exemplo. Então, identificando novamente os coeficientes. A gente sabe que o A é o número 1, a gente sabe que o B é o número 8 e o C é o número 16. Novamente, voltando na definição, tanto A quanto B quanto C são diferentes de zero, então a gente vai classificar essa equação aqui também como uma equação completa. Vamos verificar alguns outros exemplos. Então, novamente, nós temos uma equação do segundo grau da forma ax² mais bx mais c igual a zero. Observe então agora que quando ou B ou C ou até mesmo os dois coeficientes são iguais a zero, nós vamos dizer agora que essa equação do segundo grau é incompleta. Mas vem aquela pergunta, para que a gente está classificando? Essa classificação é importante porque a partir da classificação a gente vai estabelecer uma estratégia de resolução. Então vamos verificar o que vai acontecer com esses exemplos. Vamos identificar então aqui, ó, o coeficiente A da frente do x² aqui vale 1. Então aqui é o nosso 1. Aqui observa que não aparece o x aqui, é porque nós temos aqui, ó, 0x, ou seja, o coeficiente B é igual a 0. E finalmente, o número que fica sozinho, que é o nosso coeficiente C, aqui igual a menos 81. Então, observem que ou B ou C são iguais a zero. Nesse caso, o B é igual a zero. Então, quando pelo menos o B ou o C são iguais a zero, ou um deles é igual a zero, nós vamos dizer então que essa equação do segundo grau é incompleta. Incompleta. Vamos observar agora o nosso próximo exemplo. Identificando aqui novamente os coeficientes. O A é igual a 1. O B, o número que está na frente do x, é igual a 12. E o C, que não aparece aqui, é porque é o zero. Então, nós temos C igual a zero. Então, observem que ou B ou C são iguais a zero. Nesse caso, C é igual a zero. Então, quando B ou C são iguais a zero, a gente vai classificar aqui, então, como sendo incompleta. E vamos agora para mais um exemplo.
Então, aqui nesse terceiro exemplo, nós temos o A, que é o número da frente do x ao quadrado, é igual a 12. Aqui não aparece o termo em x, é porque nós temos 0x. Não aparece o número sozinho, é porque nós temos mais 0 aqui. Ou seja, o B é igual a 0 e o C também é igual a 0. Então, observe que nós temos tanto B quanto C sendo iguais a 0. Então, nesse caso, ela também é classificada como sendo uma equação do segundo grau incompleta. Então, vejamos, nós temos um exemplo em que o B é igual a 0, nós temos um exemplo em que o C é igual a 0, nós temos um exemplo em que tanto B quanto C são iguais a 0. Nas três situações, nós vamos classificá-las como sendo incompletas. Para finalizar, então, a ideia, façamos alguns exemplos. Então, nós vamos tomar o nosso livro como referência na página 157, exercício número 6 da página 157. Classifique cada equação do segundo grau a seguir como sendo completa ou incompleta. Então, aqui nós temos, vamos pegar aqui a equação do segundo grau de referência. Ax² mais bx mais c igual a 0. E a partir daqui, vamos identificar os coeficientes. Eu vou pegar o primeiro exemplo, letra A. Quem é o coeficiente A da frente do x²? A igual a 2. O B da frente do x é igual a 7. O número que fica sozinho aqui é o C, que é igual a 1. Portanto, A, B e C todos são diferentes de zero. Quando isso acontece, nós dizemos então que a equação do segundo grau é completa. Vamos a mais um exemplo. Letra B. Quem é o coeficiente da frente do x², que é o nosso A? Aqui vale 4. O número da frente do x, que é o B, não aparece, é porque aqui é 0x, então o coeficiente é 0. E o número que fica sozinho, nesse caso aqui o C igual a menos 8. Portanto, nesse caso nós temos o B igual a 0. Quando o B ou o C ou ambos são iguais a 0, nós classificamos ela como sendo incompleta. Vamos a mais um exemplo. Nós vamos ter agora, na letra C, coeficiente da frente do x², que é o A, vale menos 1. O coeficiente da frente do x, que é o B, é igual a 2. Aqui não aparece o número sozinho, é porque é o 0. E o C é igual a 0. Nesse caso, agora nós temos o C igual a 0. Quando o B ou o C são iguais a 0, nós vamos dizer que a equação ela é classificada como sendo incompleta. Incompleta. Então, seguindo essa mesma ideia, é fácil de classificar os próximos itens. Letra D, letra E e letra F. Deixo com vocês, então, e na sequência, devemos ir até o WebAula para fazer uma lista de exercícios sobre esta primeira parte da aula.